Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos discutir o tema sobre processos cognitivos e educação especial. E para discutir esse tema eu tenho aqui comigo a professora Suzana Costa Lima. Seja bem-vinda, professora. Professora graduada em Pedagogia, doutora em Psicobiologia pela UFRN, funcionária da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, como assessora pedagógica na área e na perspectiva da educação especial, membro também do Conselho Estadual de Educação e atua na divisão pedagógica da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte. Professora Suzana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e hoje está aqui para a gente debater esse tema significativo para a educação. Pois não. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês, que eu acho que todo espaço sempre é bem-vindo para a gente clarear certos pontos, né, que ainda não se discutem muito na área da educação, principalmente na área da educação especial. Professora, você já tem um significativo trabalho em algumas interfaces também, não é? Já trabalhou no Centro de Educação da UFRN como professora, além de toda essa trajetória no âmbito da educação. Para discutir o tema processos cognitivos, que talvez seja algo que para o telespectador não fique bastante claro, mas para quem atua na área da educação é um assunto fundamental, né, para entender o conhecimento, o processo de concepção, ensino e aprendizagem. Certo. Mas para quem está do outro lado da câmera, né, assistindo agora o programa Educação em Pauta, como é que a gente pode desmistificar esse assunto, processos cognitivos? Certo. O que seria? Certo. Cognição é a tua capacidade de aprender. Não é? Processos cognitivos é a tua capacidade, como você faz durante sua aprendizagem. É como o seu cérebro atua, não é? Então, nós temos atualmente, com a neurociência, em foco bem na questão de como, principalmente, o bebê nasce e como é que esse cérebro desenvolve, nós estamos com possibilidades de mudar, inclusive, não é, aquilo que a gente faz durante a educação infantil. Porque se pressupõe que o bebê, né, as pesquisas atualmente mostram isso, já nascem muito mais preparados do que se imaginava. Né? Então, um bebê nasce com conceitos de física, por exemplo, de movimento. Então, ele percebe o movimento humano, ele sabe... E é um conhecimento inato esse. É inato. Então, o cérebro humano, a gente descobre atualmente, através das pesquisas, que já nascem com muito mais funções, né? Habilitados para muito mais funções do que se imagina. Então, você vê que na educação infantil se omite muitas informações das crianças porque consideram que elas não estão aptas ainda para tais conhecimentos. Então, nós temos conhecimentos de astronomia, da física mesmo, né, que se omite, que se vai só chegar, às vezes, no ensino médio. Portanto, a gente poderia estar trabalhando todas essas bases, discutindo, que são coisas da natureza, com as crianças ainda muito pequenas. Então, a gente vê que trabalhar processos cognitivos, entender como se desenvolve essa cognição e como é que nós aprendemos é fundamental para uma educação, não é? Desenvolvimento de uma educação. E a gente não vê muito isso, principalmente. E até para que essas crianças elas possam ter um aprendizado melhor não é? Mais respeitado, vamos assim dizer. É? Passar para elas também essa capacidade de aprender, não só de receber conteúdo. Exatamente. Mas a pergunta que eu faço, então já desde a hora da gestação a gente teria que ter uma mudança das mães, um acompanhamento, ou só quando a criança nasce mesmo? Eu não gosto muito, hoje está muito em moda, estimulação. Estimular a criança no ventre, estimular a criança quando nasce, eu não gosto muito disso. Eu acho que o normal da natureza, a gente carrega a criança por 9 meses, quando dá tudo bem, né? Quando não sai antes. Mas a gente carrega essa criança por 9 meses e a gente tem os cuidados normais de uma alimentação saudável, não é? De dormir saudavelmente, não passar noites acordada, porque depois não sabe por que o bebê não dorme, não é? Mas se ela não dormir, a criança acostumou-se com o ritmo dela, não é? Então, uma série de coisas que a gente sabe fazer, não beber, não fumar, né? Longe de todas essas coisas. E aí a gente sabe que a natureza se encarrega, não é, por um sujeito que vai chegar com tudo, não é, normal, vamos assim dizer. E com a criança nascendo, você tratando normalmente, levando para todos os ambientes, deixando que as pessoas peguem, ela escutando os mais variados sons, é isso que é interessante. Ou seja, a criança não pode ficar só segregadinha num cantinho,
calmo, não é? Escurinho, porque ela está dormindo. Aí o que é que acontece? Ela não demora de saber o que é dia e noite, ela não identifica os sons direitos. Então, essa estimulação normal de uma casa. Não é? E hoje em dia, esse mundo pós-moderno, cada vez mais a gente está ficando preso dentro de casa, né? As crianças não saem mais para a rua, aquelas brincadeiras de roda que existiam antigamente. Esse é um e a grande superproteção problema. do pai talvez ela crie barreiras também para a dificuldade de socialização dessas crianças. Exatamente. É por aí, professora. E fica muito, muito sozinhas, não é? Muito em cima só de um amigo hoje em dia, que são as babás eletrônicas, que antigamente a gente chamava televisão e agora não é só televisão. Né? Você vê crianças muito pequenininhas já trabalhando com tablet, né? Brincando com o tablet. Eu não sou absolutamente contra nada disso, só que eu acho que a grande questão é o tempo. Se você delimita as coisas, se você oferece uma gama de oportunidades para essa criança, ela não vai ficar só naquilo. Então, se você oferece desde pequenininho a questão da brincadeira com outros materiais também, a brincadeira com os próprios livros, não é? Interagir com livros, com material escrito e também com esse lado mais tecnológico, vai dar tudo certo. Dosar o tempo. Mas na sua opinião, realmente, da maneira que vem acontecendo, a dependência de desenhos animados e personagens da área infantil vem atrapalhando. É porque está ficando... O problema que se considera é que você isola essa pessoa. Porque na interação com o outro é diferente. E o ser humano ele se desenvolve na interação com o outro. Mas você interagir unicamente com uma máquina, você vai dando pessoas introvertidas, com problemas de relacionamento e por aí vai. E isso pode gerar dificuldades seríssimas nesse desenvolvimento infantil, Nós já temos, né? Já temos crianças que não saem para brincar. E quando chega na adolescência, a coisa piora, porque tudo vai desembocar numa adolescência, lógico. Né? Essa criança vai ser um adolescente que, por sua vez, vai ser um adulto. Tudo tem uma linha, uma sequência, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas era uma criança assim, hoje está um adolescente assado. Não. É uma construção. Não pode. E essa construção é muito comum a gente dizer que vai até uns 7 anos, 8 anos. De fato, a gente ainda tem essa concepção de que o perfil da criança é desenvolvido até essa faixa etária? Não. Ou realmente é isso que é construído? Não, eu acho com que o a tempo? gente precisa realmente também desmistificar essas coisas, não é? Nós estamos, inclusive, numa era onde a gente tem os conceitos piagetianos muito fortes ainda nas escolas e a gente precisa desconstruir, porque tudo evolui. Então, a gente sabe que uma criança não vai só chegar naquelas operações formais ou operações concretas a partir dos 7 anos, não. Ela, antes disso, ela já tem habilidade para isso. Então, é necessário que se faça uma avaliação desses conceitos que ficam tão arraigados na escola e a escola se nega Inclusive, a os pedagogos rever. ainda se baseiam muito nos conceitos de Vygotsky, Piaget. Muito. Vygotsky foi em 1930. Ele era um excelente cientista, mas as coisas caminham, não é? Ninguém enterrou Vygotsky, ninguém enterrou Piaget, mas a gente caminha como eles estariam fazendo se fossem vivos. Isso eu fico muito impressionada, porque esse é um discurso acadêmico que ainda vigora, não é? Dentro das formações dos professores. Dentro das formações do professor. Então, eles fazem coisas assim, a criança está no estágio silábico alfabético. O que é isso? Sabe? Mantém ainda essas coisas como se fossem referências para você. E não é. Categorias de um produto, né? Exatamente, você rotula a criança não como é. se preenchesse essa perspectiva. Tá ok. Mas e negam a abrir para outras coisas. Quando a gente vê um grupo de pesquisadores que há mais de 10 anos vem trabalhando em vários países sobre a questão, principalmente da alfabetização, mostrando como a gente perdeu o fio da meada quando a gente criou que as crianças aprendiam com uma palavra inteira. E foi o grande erro de vários países, né, que já andaram para trás contra isso. Na França não pode mais, nos Estados Unidos também estão correndo contra isso, só que o Brasil continua. Se você chega para um professor alfabetizador e diz assim, olha, você tem que ter cuidado, você tem que instrumentalizar primeiro esse menino, as letras são necessárias, os sons dessas letras. É assim que esse cérebro aprende, não é? Porque nós temos uma área no cérebro que é específico para figuras. Nada faces, rostos, nada com letras. Nós não nascemos com essa
coisa no cérebro, lugarzinho para aprender a ler e escrever. Isso não existe. Isso foi uma criação humana que o cérebro também inventou isso, mas depois. Lá com os fenícios. Construção linguística. Uma construção que a gente não tinha essa construção. Nós temos da vocalização, mas não para aprender a decodificar símbolos e escrever. E isso criou-se numa regiãozinha que nós temos no cérebro. No lugar da face, houve uma reciclagem de neurônios. A gente chamou uma reciclagem neuronal para aprender a ler e escrever. Então, a gente sabe que esse mecanismo se dá de uma forma muito mais rápida quando você entende, você vê o que é um B, por exemplo, é um B. Inclusive, tem toda uma lógica de batidos de boca, de articulação. Então, você tem um B e você diz que é um B de bola e ele vai juntar esse B com o O, que tem uma forma na boca. Então, eu já trabalhei com muitas crianças com deficiência intelectual e quando ele vê o formato da boca, isso também é um link para ele ajudar a saber que é uma vogal. Até um tempo também de articulação. De articulação, bo, lá. Ele vai entender que esse L já é do L. Não é? Então, tudo isso a gente chama, que antigamente era o beabá, não é? Porque a cartilha era assim, beabá. B é B. Tudo bem, é um pouquinho... A gente melhorou essa história, porque isso foi até Maria Montessori que veio com essa história do som, do fonema, B, não é? E aí os professores se negam a isso, porque acham que ele tem que... bola, de bola ele pode sair para bolacha, e não é assim. E ele ainda vai aprender para que a bola serve, pra né? Que a bola... aí você brinca com tudo que você quiser. Você desenha, você joga a bola, você faz o que você quiser. Não é? Mas você precisa dar um instrumento, não é? E aos poucos ir acrescentando fonemas e ele ir criando essa estratégia. Quer dizer, aprender a ler e escrever não é tão fácil assim. Qual o papel da memória, né, dentro desse processo? A gente sabe que a memória é uma categoria que é muito estudada em várias áreas, ciências sociais, ciências humanas em geral. Né? Você vinha falando a questão de um processo de aprendizagem que na realidade é mais adquirido, né? Mais uma construção do que inato. Exato. Então, como é o papel da memória dentro dessa área de educação? Ou então, resumidamente, como é que a gente pode perceber isso para que a gente possa avançar na área? Memória é fundamental e a gente fala de memórias. Não é? Nós temos vários tipos de memórias e... Geralmente as pessoas confundem muito com a memória de eu não tenho memória, minha memória está péssima. Lembrança, não né? Não é só isso. Então, quando sua memória está péssima, por que sua memória está péssima? Não é? Principalmente ela fala da memória assim, de esquecer uma chave do carro, esqueceu isso é a memória para o povo de uma forma geral. Na verdade, você não tem muita atenção. Né? Não faz as coisas com bastante atenção, você atropela, você tem um determinado lugar na sua casa, você coloca as chaves? Tenho, você coloca? Não. Então não queira que a chave esteja lá, nem tampouco você se lembre de onde deixou, porque passa para o automático. Então, na verdade, nós temos vários tipos de memória. E a memória, que essa específica de aprendizagem, que é uma memória específica, né? É uma memória que não faz parte do seu dia a dia. Por exemplo, eu tenho minha memória autobiográfica, que é a memória da minha vida. É onde eu estou e com que eu me relaciono. Então, as coisas que eu presencio, que eu faço parte dela, que é uma memória autobiográfica. Tem outra memória. E também memória. As coisas que você deu importância durante a trajetória de vida. Isso também não? Não. Aí é o seguinte, na hora que eu estou estudando ou focando alguma coisa, esse é outro tipo de memória. Porque ela, de fato, ela é uma memória que não é de um evento. Ela é de fato. O evento é um casamento, por exemplo, que eu participei desse casamento. Se eu for contar a você sobre este casamento, já não é mais o evento, eu estou te contando um fato. Então, essa memória para você não vivenciou. Quem vivenciou fui eu. Então, eu vou já te contar uma coisa da minha perspectiva. Essa memória é minha, que eu estou passando para você, tá? Então, nós temos vários tipos de memória. E também a memória que você resgatou e a memória talvez que ficasse impregnada por uma situação traumática. Toda vez, né? Que você resgata um assunto, você acrescenta alguma coisa ou você desacrescenta. Desacrescenta, né? Não é? Então, isso é um fato, não existe, mas eu tenho certeza que aquilo aconteceu. Tudo bem. Certeza absoluta você não vai ter.
Porque teu cérebro sempre, olha, o que você pode ver aqui, milhões, você abre os seus olhos, eu abro o meu campo de visão, eu vejo 1000 informações. Tem coisas que estão sendo passadas para mim, o meu cérebro capta, mas não chega na minha consciência. Eu não percebo isso claramente que eu estou vendo. E que depois vai acontecer de eu me lembrar de uma coisa, eu não sei nem de onde. Mas aí vem aquela questão do inconsciente, da psicologia, é bem por aí? Eu não sei se essa questão da visão trabalha muito, o quanto essa visão, essa informação que entra pelo meu campo visual influencia no inconsciente. Eu não tô pensando muito por aí, por essa perspectiva. Mas, na verdade, é que a memória, ela quando a gente tem crianças, por exemplo, com síndrome de Down, que elas têm uma memória, né, que a gente chama, temos memória de longo prazo, né, memórias que já são consolidadas, que estão lá atrás. Nós temos as memórias de curto prazo que estão aqui agora, né? Uma operacional que eu estou utilizando com você, na hora que eu vou buscar meu conhecimento para falar com você, isso é milissegundos, eu estou buscando uma coisa que eu passei anos estudando e eu resumo em 1 minuto, estou passando isso para você aqui agora. Então, nesse tempo, eu estou usando da minha capacidade, da minha memória operacional. E essa memória operacional, ela tem campos, ela tem a memória visual, a memória fonológica, essa que eu estou utilizando, pegando as coisas e falando. Bom, esse tipo de memória é fundamental e, principalmente, nós temos um armazém temporário na memória de curto prazo que junta uma informação por um tempinho para eu poder recapturar no momento seguinte. Se você me diz um número de telefone, eu fico repetindo e vou digitar. Depois eu não presto mais atenção a isso. Esse número vai embora. E cada um pode estabelecer também um processo de aprendizagem aí? A gente tem... Eu repito os números, outro eu anoto no celular, outro eu... Não, quando você anota no celular, você não está utilizando mais esse espaço. Você já delegou ao celular. Não está mais no teu cérebro. Só que na hora que eu estou aqui com usando esse meu pequeno armazém, essa quantidade de coisas que eu consigo reter no meu pequeno armazém é muito importante para a aprendizagem. Então, por exemplo, eu começo a fazer um estudo e digo a você que crianças com síndrome de Down, elas, em média, elas conseguem reter 3 dígitos. Então, o que é que isso quer dizer? Se eu disser para ele repetir 3, 7, 8 e pedir para ele repetir, ele pode fazer 3, 7, ele pode fazer 3, 7, 8, ele pode fazer 3. Ele não retém, na grande maioria, mais do que isso. Imediatamente após. Então, isso é importantíssimo para a gente perceber que dentro da sala de aula, né, quando a gente tem pessoas com deficiência, com alguns tipos, como o síndrome de Down, por exemplo, a gente precisa utilizar outras estratégias. Exatamente. Né? Aí precisa compreender como é feita essa memória. Como é que o que mais a gente pode fazer, então? Porque se a gente for para o outro lado, por exemplo, tem pessoas com a síndrome do espectro autista, não sei qual é especificamente a área, mas que tem uma memória e tem um conhecimento de mundo tão acentuado que às vezes, e a gente encontra pessoas, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, na fase adulta, que ele conversa coisas... A gente, de fato, tem coisas que a gente não tem a certeza ainda se realmente é verdade. Mas ele consegue discutir com profundidade um tema de política, algo que aconteceu, né? Como é que acontece? Aí, por outro lado, também tem as pessoas com altas habilidades, né? Que não entra na área da deficiência. Não entra na área da deficiência. Não. Então, como é que o professor ele vai ter que estar preparado para enfrentar né? Será que ele está preparado? Né? Por exemplo... Não vamos estar nunca. Porque é o seguinte, eu costumo dizer, tem as pessoas que estudam especificamente, não é? E tem nós, professores de sala de aula, que precisamos estar atentos para todos. Nós nunca vamos ser especialistas em tais e tais pessoas, mas nós devemos ser especialistas em todos. Ou seja, eu só posso saber como trabalhar com determinado aluno trabalhando com ele. Então, você tem pessoas, como você mesmo falou, espectro autista. É uma gama enorme de variações, né? de como essa criança e esse jovem, esse adulto procede, mas são autistas. Então, eles têm uma série de coisas que a gente, conhecendo, a gente vai entender, não é? E o autista, ele tem
na conversa entre os neurônios, porque os neurônios são células nervosas, né? E as células nervosas, elas conversam entre si, a gente chama essa conversinha de sinapse. É na hora que ele, né, joga um neurotransmissor entre um neurônio e o outro capta. Então, é como um código. Ele vai através da química e da eletricidade, ele vai se conversando. O autista, essas sinapses dele se dão de formas diferentes e muitas vezes. Eles têm algumas coisas que não são iguais para todo mundo, o funcionamento. Então, ele pode ter áreas que você não acredita que tenha. Ele pode perceber um desenho em 3 dimensões. Então, o desenho sobe à vista, ele sabe como esse desenho vai funcionar. Se ele desenha um prédio ou um curral, seja lá o que for, ele sabe como o animal ou a pessoa vai caminhar entre esse prédio. Porque ele está como se fosse dentro do próprio desenho. Isso nós temos um exemplo célebre disso de uma veterinária americana, né? A Temple Grandin, que é autista, professora da universidade, há 40 e poucos anos, não, ela já deve estar com uns 50, e é uma sumidade, mas ela é autista, e muito autista, por sinal. Então, assim, nós temos saber trabalhar com as diferenças entre as pessoas. Isso que tem que mudar na escola. Porque eu não posso ter uma escola igual para todo mundo. Eu não posso ter uma sala de aula igual para todo mundo. Então, nós temos um material único, avaliações únicas, que é o grande absurdo, e se permanece com isso, não é? Então, você tem dia, você tem hora marcada para um aluno chegar ali e dizer exatamente o que você quer que ele responda num papel. Isso é muito incoerente, não é, com a educação. E isso continua. Então, como a criança com deficiência vai lidar dentro de uma escola dessa forma, é que é a dificuldade. Então, eu acho que a escola só vai mudar, a educação só vai realmente avançar no dia que ela entender que aquelas pessoas com deficiência estão mostrando o rumo. Porque ela está dizendo, olha, eu também estou aqui, você vai ter que mudar o seu jeito de dar aula. Eu não quero ver o seu pescoço, porque a professora fica virada para um, né? E o pescoço do meu amigo, ou seja, um atrás do outro. Eu não digo pescoço da professora, não, eu digo outra coisa, mas aqui eu vou dizer o pescoço. Então, assim, enquanto isso não mudar, a inclusão não vai de fato acontecer. E não é só para as pessoas com deficiência, não é? Essa educação não está muito boa para ninguém. Então, você tem... trabalhando com pessoas, por exemplo, que não têm a deficiência motora, né? Não têm a deficiência do Down, mas têm a deficiência, por exemplo, social e econômica, Exatamente. não tiveram acesso à educação, a uma disciplina matemática com uma fundamentação necessária para estar no nível superior. Não é? Como é que a gente vai padronizar? Não é? A questão do padronizar, eu vejo que é a maior dificuldade na área da educação, né? Tentar fazer com que todo mundo se encaixe com o sistema que já existe. O que eu acho é que a gente precisa ter mais abertura, mudar um pouco essa quantidade de conteúdo. Nossa escola ainda é muito conteudista, então você tem um ensino médio assoberbado de muitas disciplinas e com assuntos que não interessam a todo mundo. Não é? Então, respeitar um pouco a inclinação e a habilidade de cada pessoa, porque nem toda pessoa tem que saber física, química, matemática, português, inglês, filosofia, tudo ao mesmo tempo. Isso é impossível. Nós temos nossas inclinações naturais. Termina sendo uma salada, né? E tem a ver também com voltar um pouco, você falou a questão infantil, mas na fase de adolescente ou até de adulto, o conhecimento mais voltado ao concreto, ao saber do dia a dia, da cultura extraescolar, é fundamental também, não é, professora? Também. Aqui no Brasil não se toca muito nisso, mas... Eu morei um tempo fora do Brasil e o campus da universidade, ele não focaliza só a sala de aula. Aqui você vê que ainda está muito focado na sala de aula, né? Eles abrem, então eles estimulam o tempo todo que os alunos participem de várias outras atividades no campus universitário e fora, na cidade onde habitam. Então aqui isso já poderia começar também desde o ensino médio, porque é preciso uma certa autonomia já dessas pessoas, não é? Com coerência, lógico, mas deveria, olha, a questão das artes, não é? De você estar envolvido na cultura popular, uma coisa que o Rio Grande do Norte perde muito para os outros estados do Nordeste, não é? Porque nós não temos
a questão da cultura muito trabalhada, né? Você sente falta disso. Incentivo, né? Um incentivo para a cultura, não é? Então, eu acho que isso é fundamental, porque seguraria mais, daria mais vida a essa escola que está tão deschabida, como diriam os avós da gente. Às vezes falta um pouquinho a sensibilidade, né? Trazer a sensibilidade do aluno e também incentivar a criatividade. Exato. Professora, você também é membro do Conselho Estadual de Educação, né? Como é que esse tema ele vem sendo discutido lá? Por exemplo, o tema específico da educação especial. Muito. Né? Como é que ele chega? Se tem reclamações e qual é o procedimento dentro dessas reuniões do Conselho? Tá. O Conselho, ele é um órgão muito importante. Nós estamos o tempo inteiro questionando e conversando e discutindo, porque nós avaliamos e analisamos todos os procedimentos que pedem para renovação e reconhecimento, né, de cursos. E na área da educação especial está sendo uma luta, porque a gente vê escolas que ainda não entenderam o que é um atendimento educacional especializado. Não entendem que isso a escola tem a obrigação de oferecer e que a gente não quer uma área em separado para essa criança ou para esse jovem. Nós queremos que no escopo do projeto todo da escola esteja inserida a capacidade. Quando você diz que sua avaliação ela pode ser flexível, quando pode ser adaptação de horários, etc., etc., você já está dizendo que você está abrindo para outras pessoas também, e para outras dificuldades. Mas a gente tem retornado, conversado, tem mantido o diálogo com as escolas. Inclusive, eu recebo lá no Conselho escolas e a gente conversa sobre isso. Eu mostro como é que poderia fazer de uma forma melhor. Então, se alguma instituição, escola, se tiver alguma dificuldade, pode procurar o Conselho? Pode, no que se refere à orientação sobre o próprio projeto político-pedagógico dessa escola, quais são as leis que ela deve observar, Porque nós temos a nossa resolução estadual de educação especial, que já é bem avançada, foi de 2012, e nós já estamos reformando essa resolução, porque a prática, e também porque já houve agora uma diretriz nacional, umas novas diretrizes para a educação básica agora em 2013, então a gente já está reformulando a nossa resolução. Ok, professora Suzana, muito obrigado, Infelizmente a gente terminou o programa Educação em Pauta, mas já deixo aqui aberto a oportunidade para que a senhora possa voltar em outro momento, discutir também, O tempo passa e a gente não vê, não percebe. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha sido significativo esse debate, esse assunto importantíssimo de hoje, e eu te convido para no próximo sábado, às 10 horas da manhã, assistir mais um programa Educação em Pauta na TV Câmara. Até a próxima semana, tchau!